se renova mensalmente, ou anualmente se assim o preferirem, que é que envelhece em nós. Digamos-los ainda uma vez, não serão essas moléculas constitutivas do corpo, que ainda há pouco não nos pertenciam e integravam-se num frango ou numa perdiz, num grão de trigo ou de sal, numa gota de vinho ou de café, por nós absorvidos, e que, ao demais, são imutáveis e, como coisa morta, não podem envelhecer. Logo, existe em nós alguma coisa além dessas moléculas. Nosso organismo tem envelhecido. Prossigamos e entremos agora no âmago da questão. Permiti, antes de tudo, assinalar que a todo instante a fraqueza do vosso sistema se traduz pela inconsequência forçada das expressões. Sois os primeiros a conceituar a velhice como uma falta de equilíbrio entre a recomposição e a eliminação. A vida, plena, normal, chamais equilíbrio funcional. Ensinais que, havendo equilíbrio de sanguificação e eliminação, o corpo não se altera em sua provisão geral de matéria. Esse equilíbrio mantém-se na idade adulta. É possível pesar um homem de 30 a 40 anos, a longos intervalos, sem constatar qualquer alteração de peso que se não explique por ganho ou perda imediatamente precedente. Pois, muito bem, mas, pergunto eu, quem organiza esse equilíbrio? Pretendeis, bem sei, que não há força alguma interior a presidir a essa renovação molecular, mas tenho essa vossa pretensão como vanidade insustentável. A hipótese puramente materialista, da vida, a assimilação circulatória das moléculas ao movimento do vapor no alambique ou da eletricidade nos tubos de Geissier, não explica o crescimento nem a vida, nem a decadência, a senectude, a morte. Para que haja equilíbrio, para que haja organização no agenciamento das moléculas, é preciso que haja direção. De resto, tanto como Cuvier e Geoffroy Saint-Hilaire, não negais essa direção. Mas, como conceber direção sem força motriz? Ousareis negá-lo? Essa força diretriz não é um amálgama de propriedades confusas, antes é soberana, necessária, pois é quem rege o turbilhão vital, assim como a atração rege o turbilhão de esferas planetárias. Se não houvesse em nós uma força diretora, como explicar a formação e o desenvolvimento do corpo, nos moldes do tipo orgânico, do berço ao túmulo? Porque, depois dos 20 anos, esse corpo que absorve tanto ar e tanto alimento, como dantes, para de crescer? Quem distribui harmonicamente todas as substâncias assimiladas? Após o crescimento em altura, quem limita a espessura? Quem dá força ao homem maduro, quem repara de contínuo as peças da máquina animada? Sem admitir uma força orgânica, típica, vital, não nos atenhamos à palavra, como explicar a construção do corpo? O Sr. Schaeffer diz que são as forças química e física. Cada qual dilo ele exerce sobre as outras uma influência que dá ao organismo, em todas as suas peças, uma certa uniformidade de ordem mais elevada. As ações especiais das forças individuais se conjugam, a seguir, num efeito total e formam uma resistência coordenadora da multiplicidade das partes num todo unitário, em que se desenha o tipo fundamental de toda a propriedade individual. Eis o que se pode chamar uma luminosa explicação. Somente resta explicar como se produziriam todas essas maravilhosas combinações, a revelia de uma unidade virtual, organizadora. Quem constrói esse organismo? Como podem as propriedades da matéria operar sobre um plano, em conformidade com uma ideia que, por si, não podem ter? Como sabe o organismo, tão seguramente, escolher os alimentos que lhe convém? Quem determina a reprodução fiel da espécie? É, portanto, mais fácil admitir todos os acasos, como diz Tissot, do que supor um princípio essencialmente ativo, dotado de potência organizadora e com faculdades de exercê-la no sentido de tal ou tal tipo específico. No homem, respondem, no seu conteúdo material e nas substituições de substância que nele se operam, a função química tem o seu papel, produz as partículas corporais capacitadas a servirem de suporte, ou substrato, de todo o edifício. Organiza-o a força vital, resultante de todas as combinações, e desta organização é que resulta a força espiritual. Aí temos, patente, mero palavreado que nada explica.
Vários materialistas, e com eles Mulder, riem-se da doutrina da força vital e comparam essa força a uma batalha travada por milhares de combatentes, como se não estivesse em jogo apenas uma força que dispara os canhões, maneja os sabres, etc. O conjunto dos resultados, acrescenta Mulder, não é mais o resultado de uma única força, de uma força de batalha, mas a soma das forças e combinações inúmeras, em atividade num tal acontecimento. Concluem, assim, que a força vital não é causa, mas efeito. A comparação não falta justeza e tem, ao demais, a inapreciável virtude de aproveitar mais a nós do que aos seus próprios imaginadores. De fato, é evidente, o que constitui a força de um exército e ganha peleja não é tão só o esforço particular de cada combatente, mas, sobretudo, a direção global, a inteligência do generalíssimo, o plano da batalha, a ordem soberana que, do cérebro do organizador, se irradia aos subchefes e vai, através dos batalhões, até aos soldados, molas arregimentadas. Convencer-se a alguém que não foi Napoleão quem venceu em Austerlitz. Perguntem a Thiers, que sabe mais do que o próprio Napoleão, se essas batalhas inolvidáveis, tanto quanto as ganhas e empenhadas de surpresa não revelam, acima do valor pessoal de cada combatente, o gênio lugubremente célebre que vingava tirar ao túmulo, num relance de olhos, milhares de criaturas em apogeu de força e atividade. Se a um exército se impõe, imprescindível, o governo de um chefe que uma severa disciplina o abranja na unidade de milhares de soldados, com maior soma de razão importa que uma força governe a matéria, reduzindo à unidade harmônica os milhões de moléculas que sucessivamente a conformam. Só mediante essa força é que existe o corpo, tal como se dá com o regimento, que, não sendo mais que uma entidade abstrata, existe por virtude de lei, antes que pelo valor de cada soldado. Chegam os conscritos novos, dá-se baixa aos velhos e de 7 em 7 anos está o regimento renovado. Nesse período, há licenças temporárias, engajamentos particulares e uma que outra modificação nas moléculas componentes do exército. Desculpem, cada oficial ou soldado não é mais que um número, sua personalidade não entra em linha de conta. Podem os oficiais ser comparados aos zeros da ordem decimal, ou, por falar com mais elegância, chefes de dezenas ou centenas, mas, singularmente considerada, sua personalidade pouco mais vale que um caçador. Os próprios coronéis mudam, sem que o regimento deixe de existir na sua forma idêntica. Sofrem os generais, igualmente, essas transições, que em nada prejudicam a existência das respectivas brigadas e divisões. A hierarquia militar é uma unidade e é nisso que reside a sua eficiência. Quanto às partes componentes da unidade, não são conhecidas. Indubitável, que um coronel atesta do seu regimento, ou um general nativa, tem mais importância, do ponto de vista do serviço, do que um simples granadeiro, da mesma forma que um átomo de gordura cerebral tem maior importância do que um folículo de unha. Mas, o que constitui o tronco, ou o nó, de uma fonte de galhos extensos não é por si mesmo a fonte integral. Logo, a comparação dos adversos aproveita mais a nossa do que a sua tese. Qual o homem culto, o observador de boa fé, que ousará negar seja o nosso organismo engendrado por uma força especial? Qual a diferença de um cadáver para um corpo vivo? Há 2 horas que o coração de tal homem deixou de bater, ei-lo estendido no leito funerário, a vida escapou-se-lhe independente de qualquer lesão, sem que houvesse distúrbio orgânico. Seu estado desafia a autópsia minuciosa. Quimicamente falando, não há diferença alguma entre este e o corpo que vivia esta manhã. Em que diferem, repito, o corpo vivo e o cadavérico? Pela vossa teoria, eles não diferem, têm o mesmo peso, tamanho, forma. São os mesmos átomos, as mesmas moléculas, as mesmas propriedades físico-químicas. Chegais mesmo a ensinar que essas propriedades estão inviolavelmente ligadas aos átomos. Aí temos, portanto, o mesmo ser. Mas, não vedes que uma tal consequência vale por condenação formal do vosso sistema? Porque a verdade é que um ser vivo difere, evidentemente, de um morto. Isso é coisa tão vulgarmente sabida, que não podeis contestar.
Confessai, pois, que uma hipótese que ensina não ser a vida senão um conjunto de propriedades químico-atômicas, cai pela base pela cúpula, de vez que, nascimento e morte, alfa e ômega de toda a existência, protestam vitoriosamente contra as conclusões dessa hipótese. Chega a ser quase ultrajante para a inteligência humana a obrigação de sustentar que um corpo vivo difere de um morto e que neste já não existe força anímica. Afirmar que a vida é algo é assim como afirmar que há luz em pleno dia. Devemos, porém, ensejar a que os antagonistas de Alain Reno venham pôr os pontos nos is. Preciso se faz que seja a força constitutiva da vida uma força muito especial, visto o que, frente a ela, as moléculas corporais se distribuem harmônicas, numa unidade fecunda, ao passo que em sua ausência essas mesmas moléculas se separam, se desconhecem, se combatem e deixam logo cair em total dissolução esse organismo que se faz pó. Preciso, também, se faz que essa mesma força exista de uma forma particularíssima, pois que, de um lado, não sendo vivos todos os corpos da natureza e, de outro lado, sendo os corpos vivos compostos com o mesmo material dos inorgânicos, diferem, contudo, dos primeiros, pelas especiais e admiráveis propriedades da vida. Preciso, ainda, seja a vida uma força soberana, visto não passar o corpo de um turbilhão de elementos transitórios, em mutação constante de todas as suas partes, persistindo ela, enquanto que a matéria passa. Concluir-se-á, daí, com Buffon, que haja no mundo duas espécies de moléculas, isto é, orgânicas e inorgânicas. Que as primeiras sejam células vivas, dotadas de sensibilidade e irritabilidade, a passarem-se de um a outro ser vivo sem se imiscuírem nos corpos inorgânicos, enquanto que as segundas não entram na constituição geral da vida. Mas a química orgânica demonstrou, à sociedade, que os elementos da matéria vivificada são os mesmos que os do mundo mineral, ou aéreo, o que vale por dizer elementarmente oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, ferro, cal, etc. Dir-se-á, então, com o botânico do Trochet e com o anatomista Bichat, que a vida seja uma exceção temporária às leis gerais da matéria, uma suspensão acidental das leis físico-químicas, que acabam sempre molando o ser ao governo da matéria. Mas é uma ideia que não vacilamos em proclamar errônea, de vez que a vida é o alvo mais elevado e mais fulgurante da criação, a perpetuar-se através das espécies, desde os primórdios do mundo. De resto, digam e pensem como entenderem, a vida não deixará de ser uma força, superior às afinidades elementares da matéria. O que caracteriza os seres vivos é a força orgânica que aglutina essas moléculas, segundo a conformação específica dos indivíduos e conforme o seu tipo específico. As verdadeiras molas de nosso organismo, dizia Buffon, não são estes músculos, artérias e veias, mas forças interiores, que não obedecem de modo algum às leis da grosseira mecânica por nós imaginada e às quais tudo desejaríamos subordinar. Em vez de procurarem conhecer as forças por seus efeitos, trataram de as afastar e até banir da filosofia. Elas reapareceram, contudo, e mais imponentes que nunca. Cuvier, mais explícito, o declara, de vez que observara diretamente e não passara a matéria de simples depositária da força, por esta constrangida, de antemão, a marchar no mesmo sentido que ela, bem como que a forma dos corpos lhe é mais essencial que a matéria, visto que esta transmuda, enquanto que aquela se conserva. As experiências de Flourens, sobretudo, evidenciaram a mutabilidade da matéria, a contrastar com a permanência da força, que, a bem dizer, é o que tem de essencial o ser. Uma dessas experiências consiste em submeter um animal, durante 30 dias, ao regime da Granza, que, sabemo-lo, é uma substância que tinge de vermelho os objetos dela impregnados. No fim de um mês o animal apresenta um esqueleto de cor vermelha. Em se lhe dando, a seguir, o alimento usual, os ossos entram a branquear, começando pelo centro, de vez que a renovação incessante, dos ossos como da carne, opera-se do interior para o exterior. Outra experiência consiste em descarnar um osso e rodeá-lo de um fio de platina. Pouco a pouco, o anel de platina se recobre de camadas sucessivamente formadas e acaba ficando no interior do osso. Eis que assim se renovam os ossos. A carne e os tecidos mole sofrem uma ação mais rápida.
Com quatrefages verificamos duas correntes contrárias a circularem nas profundezas do ser, uma extraindo incessante, molécula por molécula, alguma coisa do organismo, e outra reparando, relativamente, todas as brechas que, por mais extensas, acarretariam a morte. A força orgânica, que constitui o nosso ser, oculta-se sob a vestimenta variável da carne, mas nós sentimos-la palpitante em seu ardente vigor. Ela nos conforma, dirige, governa. Atentai nesses representantes primitivos da escala zoológica, nesses crustáceos protegidos de uma couraça contra as subversões da crosta terrena, detende-vos nesses anelídeos, nesses vermes que, seccionados, continuam a viver. Arrancai a lagosta uma pata e esta lhe renascerá com todos os seus caracteres. Cortai-a de uma salamandra e vê-la eis integralmente reconstituída. Esmagai a cauda de um lagarto, ela lhe renascerá. Seccionai a minhoca em muitos pedaços e cada qual recuperará o que lhe falte. A flor de coral, destacada de sua matriz, vai, através das ondas, constituir nova árvore. Será a matéria, só por si, que opera tais coisas? Será que coisas tais não revelam a ação constante da força típica que modela os seres segundo a espécie, e que, sem dúvida, lhe é mais essencial do que as moléculas orgânicas com as suas propriedades químicas? E que haveremos de concluir da metamorfose dos insetos, essas formas transitórias, nas quais só a força persiste, através das fases de letargia e ressurreição? A falena que adeja, no ar luminoso, não será o mesmo ser há pouco existente na larva ou na lagarta? Diante de fatos que tais é claro, incontroverso, que uma força, seja qual for, o nome pouco importa, organiza a matéria, segundo a forma típica das espécies, animais vegetais. Ora, nossos contraditores não vacilam em afirmar que nada existe, absolutamente, e que tudo se pode explicar com as propriedades químicas das moléculas. Pretende, Moleschott, que o conjunto das circunstâncias, esse estado mediante o qual a afinidade material engendra as mesmas formas persistentes, recebeu de Henle, a exemplo de Schelling, o nome de força típica. Esta força típica é um pequeno passo precedente à força vital, visto comportar tantos estados de matéria quanto sejam os órgãos e as espécies. Mas, a força padronizadora de plantas e animais é uma ideia tão oca, tão pueril quanto a da força vital a que se radica. O Sr. Virchow chama-lhe pura superstição, incapaz de negar parentesco com a crença demoníaca e com a pesquisa da pedra filosofal. Quanto ao autor do estudo de filosofia positiva, esse fecha os olhos e clama, de real só há corpus. Boyce Raymond, a seu turno, declara, em uma obra sobre a eletricidade animal, que a pretensa força vital não passa de quimera. Se os nossos antagonistas se obstinam em sustentar que os organismos estão submetidos a forças intrínsecas, não tem mais do que afirmar o seguinte: a molécula material, entrando no turbilhão da vida, recebe por algum tempo dom de novas forças e torna a perdê-las quando o turbilhão da vida, agastado, a rejeite definitivamente nas plagas da natureza inanimada. É um raciocínio falso, o desses senhores, de vez que basta a molécula só entrada no turbilhão da vida para que se comporte de conformidade com o tipo individual que momentaneamente a retém. Para conservar o cepticismo, são obrigados, qual já ouvimos, a fazer vista grossa à diferença que distingue o corpo vivo do cadavérico. Não se pode haver mais por duvidosa, na opinião de Du Bois-Reymond, a questão de saber se a diferença única cuja possibilidade admitimos entre os fenômenos da natureza viva e morta, existe realmente. Uma diferença dessa espécie não existe. Nos organismos, forças novas não se agregam às moléculas materiais, nem força alguma que não esteja em atividade fora dos organismos. Portanto, não há forças que se possam chamar vitais. A separação entre supostas naturezas, orgânica e inorgânica, é absolutamente arbitrária. Os que teimam em mantê-la, os que pregam a heresia da força vital, seja com que rótulo for, fiquem certos de haver jamais atingido as lindes do próprio raciocínio. Note-se, de passagem, esta firmeza e mais este leve tom de arrogância com que se referem aos que divergem das suas teorias. Veja-se como emitem as mais contestáveis proposições.
As propriedades do azoto, do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, do enxofre, do fósforo afirmam existem de toda a eternidade. Provem-nos o contrário. Calam-se. É que não têm razão? E com isso, está a ganha partida. As propriedades da matéria não podem mudar quando entra na composição de vegetais e animais. Logo, é evidente que a hipótese de uma força peculiar à vida é absolutamente quimérica. Objetam, enfim, que essa força não existe, porque força sem substrato material é ideia abstrata, desprovida de senso. Por nós, não vemos a necessidade de admitir que não exista uma força típica, ou que essa força seja extrínseca à matéria. Os nossos negativistas incidem, aqui, no mesmo erro de quando se trata da existência de Deus, que declaram só possível de conceber fora do mundo. É sempre o mesmo princípio que está em jogo. Ao demais, nos seria fácil demonstrar que todos os conhecimentos humanos se reduzem, ultima ratio, à noção da força e da extensão. Poderíamos invocar o testemunho da matemática, da física, da química, da história natural em seus três reinos: mineralogia, botânica, zoologia, a ciência do homem, psicologia, estética, moral, teologia natural, filosofia, ciências que, todas, iriam esbarrar no mesmo nó substancial, isto é, a força e a extensão. Não cabe, entretanto, fazer aqui um dicionário. Baste-nos considerar do ponto de vista da vida esta dupla questão e notar, igualmente, o predomínio da força sobre a extensão. Bichat definia a vida como conjunto de funções que resistem à morte. Sem tomarmos puerilmente, ao pé da letra, essa definição, perguntamos: qual a primeira imagem que nos oferece o exame da estrutura de um vegetal ou de um animal? Certo, é a coordenação das funções orgânicas que constituem o ser vivente. E que será essa coordenação, se não um sistema de forças destinadas a movimentar a máquina animada? Deste ponto de vista, o que a tudo sobreleva é a ideia dinâmica. Banida ela, o que nos fica é nada mais que um cadáver. Se, da descrição do órgão apropriado ao seu funcionamento e desse conceito de forças particulares remontarmos ao conjunto do seu e à sua conservação, desde o começo ao fim da vida, concluiremos com Cuvier que a vida é um turbilhão contínuo, cuja diretiva, por mais complexa que seja, permanece constante, tal como a espécie de moléculas que consigo arrasta, mas não as moléculas individuais em si mesmas. Aqui, ainda há a reconhecer a presença da força, que, através da incessante mutação dos corpos, lhes assegura e conserva a identidade da forma. Essa força é, pois, a característica principal de todo organismo. E frisamos estas palavras de Cuvier: as moléculas individuais circulam perpetuamente, mas a espécie permanece sempre idêntica. Essa permanência devemos-la à força. Que sucederia, por exemplo, se apenas a forma se salvaguardasse e nenhuma direção virtual presidisse à eleição das moléculas químicas? Teríamos, a breve trecho, o mais heterogêneo dos corpos imagináveis, ainda que guardando a perfeição da sua formação. Imaginai, por exemplo, que o elemento essencial de uma face clara de neve, que o coralino de uns lábios, a gracilidade de uma boca, o matiz expressivo de uns olhos puleiros, fossem, ocasionalmente, refeitos por moléculas de outra espécie, como, por exemplo, de iodo, que se torna negro ao contato da luz, do ácido butírico, fundente ao sol, ou de um sal qualquer, solúvel pela umidade, etc. Que belos espécimes daria assim a humanidade! E contudo, eis aí ao que se chega, em negando a existência de uma força vital. Passando do indivíduo à espécie, ainda aí notamos o predomínio necessário da força. Se cada indivíduo se mantém vivo, é graças à sua dinâmica íntima. Se as espécies vegetais ou animais permanecem, é graças à força inicial que, só ela, pode caracterizar a identidade da espécie, transmissível à descendência existente em estado latente, ou sensível, no óvulo vegetal como no óvulo animal. Como pôde este carvalho enorme sair da ínfima bolota caída ao solo? Como se fez carvalho, ao lado da fava que expeliu a faia, da batata, que engendrou o pinheiro, da amêndoa, que se fez tumba do peuriteiro desdobrando-se em bagas escarlates, ou ainda, ao lado do grão de trigo e de aveia, na mesma terra, com o mesmo sol e a mesma chuva, em suma, nas mesmíssimas condições?
Por que será que os elefantes de hoje são exatamente idênticos aos de que Pirru se utilizava há 20 séculos, e o corvo de Noé, se é que Noé existiu, se vestia do mesmo luto destes que aí sulcam os nossos céus de setembro? Certo, porque o germe orgânico não reside somente na estrutura anatômica, mas, também e sobretudo, em uma força especial que se encarrega, sem enganos possíveis, da organização do ser, de modo a não dar a um cavalo uma cabeça de carneiro, nem a um coelho uns pés de pato. Afirmando tão apaixonadamente a inexistência de uma força especial nos seres vivos e que a vida mais não é que o resultado da presença simultânea das moléculas constitutivas do animal ou vegetal, justo seria procurassem os arautos de tão audaciosas afirmativas, comprová-las experimental e ainda que modestamente. Improvisai o único, e o mais ínfimo ser vivo, nós nos renderemos. Vejamos, aqui está uma garrafa com carbonato de amoníaco, cloreto de potassa, fosfato de soda, cal, magnésia, ferro, ácido sulfúrico e sílica. Sois vós mesmos a confessá-lo que nesse frasco está contido o princípio vital, completo, de plantas e animais. Fazei, portanto, uma plantinha, um só bichinho. Como assim? Calai-vos. Nada obstante, sois patrícios de Goethe. Não vos lembrais do lúgubre laboratório de Wagner, atochado de aparelhos esquisitos, disformes, de fornos e cubos destinados a fantásticas experiências? Ele, Wagner, já tem nas mãos a garrafa. Apelai para a vossa memória e ouvi a cena maravilhosa do eterno Mefistófeles a dialogar com o alquimista. Wagner, atento ao forno, o sino tangeu, percussão formidável. Abalou as paredes negras, ferrugentas. Oh, a incerteza desta expectativa tão solene não pode prolongar-se muito. As trevas como que se desfazem, estou a ver no fundo da lente algo que reduz como carbono vivo, ou, melhor, como esplêndido diamante, a clarear de mil facetas a escuridão ambiente. Agora, uma luz pura, branquíssima. Bem, desta vez espero que não escapara a maldição, quem bate assim a porta, justamente. Mefistófeles, entrando, que há? Wagner, baixinho, está se fabricando um homem. Mefistófeles, um homem? Mas, que amoroso casal meteste aí nessa chaminé. Wagner, ora, valha-me Deus. Essa velha fórmula de procriar já foi, há muito, reconhecida um simples gracejo. O foco sutil de onde brotava a vida, a força suave que de se exalava, e tomava e dava, destinada a formar-se por si mesma, alimentando-se a princípio das substâncias circunvizinhas e, a seguir, de substâncias estranhas, tudo isso caducou e perdeu o seu prestígio. Se o animal ainda lhe encontra prazer, ao homem convém, por dotado de mais nobres qualidades, uma origem mais pura e mais alta, voltando-se para a fornalha, quanto brilho, veja. Dora em diante, é lícito esperar que, se de 100 matérias, e por mistura pois tudo depende da mistura conseguimos com facilidade compor a massa humana, aprisioná-la num alambique, coubá-la ao preceito, a obra se completará em silêncio, voltando-se de novo para a fornalha, é o que está sucedendo, a mesma clareia-se mais convicto me deixa. A cada instante. Tentamos, judiciosamente, experimentar o que se chamava mistérios da natureza e o que ela produzia outrora, organizando, fazemo-lo hoje cristalizando. Mefistófeles, a experiência vem com a idade e a quem quer que tenha vivido bastante, nada ocorre de novo, na Terra. Por mim, confesso que nas minhas viagens encontrei, bastas vezes, muita gente cristalizada. Wagner, que não tirara o olho da sua lente, a coisa está crescendo, brilhando, fervendo. Um instante mais e a obra estará consumada. Não há ideal grandioso que à primeira vista não pareça insensato, contudo, doravante, queremos sobrancear o acaso e dissarte, futuramente, um pensador não deixará de fabricar um cérebro pensante, contemplando a redoma embevecido, o cristal retine, vibra, comove uma força encantadora, ele como que se perturba e se aclara, o sucesso não tarda. Já estou a ver a forma elegante de um homenzinho gesticulando. Que mais desejar? Que pode o mundo querer de melhor? Eis o mistério a desnudar-se. Atenção! Esse timbre se articula, vozeia, fala. Homúnculo, de dentro da redoma, para Wagner, bom dia, papai, então sempre era verdade, hein?
Toma-me, aconchega-me ao teu seio com ternura, mas, olha, não me apertes muito, senão quebras o vidro. Isso é a propriedade das coisas, ao que é natural, só o universo pode bastar, mas o artificial, ao contrário, reclama o limitado, voltando-se para Mefistófeles, tu aqui. Velhaco. Mas, ainda bem que o momento é azado e graças dou porque boa estrela te trouxe a nós. Já que estou no mundo, quero agir e meter desde logo mãos à obra. Hábil és tu para me desbravar o caminho. Wagner, uma palavra ainda. Até aqui, muitas vezes me vi indeciso, quando moços e velhos me veem acumular de problemas. Ninguém, por exemplo, ainda compreendeu como a alma e o corpo, tão intimamente conjugados e ajustados entre si, a ponto de os julgarmos para sempre inseparáveis, vivem em lutas sem tréguas e chegam a envenenar a própria existência. E depois? Mefistófeles, alto lá. Eu antes quisera saber a razão por que o homem e a mulher não se entendem. Esta é uma questão que te há de custar a resolver. Isso é o que vale tentar e o Petis deseja fazê-lo. Voltai, porém, à página do libreto. Vamos ao primeiro ato, é Fausto, é a velha e nova ciência quem fala, como tudo se movimenta para o trabalho universal. Como operam e cooperam as atividades todas, umas pelas outras. Como sobem e descem as forças, a permutar de mão em mão seus vasos de ouro, a tocá-los com as suas asas que exalam, nesse vai-vem, do céu à terra, uma como bênção de universal harmonia. Estupendo espetáculo. Mas, ó tortura, nada mais que espetáculo. Onde apreender-te, ó natureza? Ó fontes de toda a vida, que abrangeis e nutris céus e terras, onde estais? Para vós se voltam os seios desnutridos, correis aos borbotões, inundais o mundo, enquanto em vão me consumo. Sim. Em vão vos consumis, tentando reivindicar para o homem a obra do Criador. É em vão que escreveis, a onipotência criadora é a afinidade da vida. Com todo o vasto conhecimento da matéria e das suas propriedades, não conseguistes engendrar sequer um cogumelo. Creio, porém, que de fazer desse mais e vos desculpais. O que não podemos, pode a natureza, visto que ela ainda é mais hábil que nós, bela modéstia, na verdade. Mas, então, que fazeis da inteligência, uma vez que, por outro lado, presumis não haver espírito na natureza? Mas vamos adiante. Demais acrescentais argutamente, se ainda não produzimos seres vivos por processos químicos, temos, todavia, produzido matérias como, por exemplo, o ácido característico da urina, e o óleo essencial da mostarda, éter sulfociânico, o que muito nos lisonjeia. Detenhamo-nos, pois, um instante, nas decisivas manipulações destes ilustres químicos. A partir dos fins do último século, como adverte Alfredo Maury, tem-se reconhecido que as matérias que se desenvolvem nos vegetais e nos animais, recolhidas dos seus restos, encerram quase exclusivamente carbono, oxigênio, hidrogênio e azoto. Daí se conclui os serem estes quatro corpos os princípios básicos elementares de todas as substâncias orgânicas e que se encontram muitas vezes combinados com alguns outros corpos simples e diversos sais minerais. Este primeiro resultado nos ensinou que, se vegetação e vida são forças à parte, insusceptíveis de se confundirem com o simples movimento, com afinidade e coesão, elas de si nada criam e apenas apropriam o material do reino mineral que as rodeia. De fato, os quatro elementos orgânicos existem inteiramente formados na atmosfera. O ar é um composto de oxigênio e azoto, associados a pequena porção de ácido carbônico, ou seja de carbono combinado com o oxigênio. A atmosfera tem, ao demais, em suspensão, o vapor d'água e ninguém ignora que a água é um composto de oxigênio e hidrogênio. Portanto, as matérias orgânicas tiram dessa massa fluídica inorgânica que as envolve e compenetra o nosso globo os elementos de sua composição. Quanto às outras substâncias encontradas, por assim dizer, acidentalmente, em sua trama, são apropriadas do solo. As plantas os sugam e os animais, nutrindo-se das plantas, os assimilam. A química pode criar imediatamente esses elementos orgânicos e foi o Sr. Buchner o primeiro a proclamá-lo, com entusiasmo. Os químicos fizeram o açúcar de uva bem como vários ácidos orgânicos.
Criaram, dizem, diferentes bases orgânicas e entre elas a ureia, substância orgânica por excelência, em desmentido aos médicos que os arguiam de incapazes de obter produtos do organismo. Dia a dia vemos aumentarem as experiências químicas no sentido de criar combinações. O Sr. Berthelot conseguiu engendrar, de corpos inorgânicos, os derivados das combinações de carbono e hidrogênio e esta descoberta, malgrado ao seu desacordo com a natureza orgânica, forneceu um ponto de partida para a composição artificial dos corpos orgânicos. Hoje se fabrica o álcool e perfumes preciosos do carvão vegetal, da ardósia extraem-se velas, o ácido prússico, a ureia, a taurina e quantidade de corpos outros, havidos outrora por só criados de substâncias vegetais ou animais, tornam-se obteníveis de simples elementos da natureza inorgânica. Assim, apagou-se, graças a essas manipulações, a clássica distinção entre a natureza orgânica e inorgânica. Em 1828, produzindo ureia artificial, Euler derrubou a velha teoria que sustentava só possíveis as combinações orgânicas engendradas por corpos orgânicos. Em 1856, Berthelot criou o ácido fórmico com substâncias inorgânicas, isto é, óxido carbônico e água, aquecendo estas matérias com a potassa cáustica e sem cooperação de planta ou animal qualquer. Logo após, conseguiram diretamente desses elementos a síntese do álcool. Chegaram mesmo a produzir a gordura artificial do ácido oleico e da glicerina, duas substâncias que se podem obter por processos exclusivamente químicos, e aí temos um dos resultados mais extraordinários até hoje conseguidos na química sintética. Desses dados, o autor de Força e Matéria concluiu que importa banir da vida e da ciência a ideia de uma força orgânica, produtora dos fenômenos da vida, por maneira arbitrária e independente das leis da natureza. Tal como ele, também repelimos o arbitrário, mas guardamos a força. Ele nos garante que a pretendida distinção rigorosa entre o orgânico e o inorgânico é meramente arbitrária. Mas, nisso, tem contra si os representantes da vida terrena, em sua totalidade. Sem embargo, Cario Vogt acrescenta que, alegar a força vital, não passa de circunlóquio para mascarar ignorância, espécie de alçapões de que a ciência está cheia e pelos quais se salvam sempre os espíritos superficiais, que recuam ante o exame de uma dificuldade, para somente se contentarem com milagres imaginários. Neste caso, a doutrina da força vital representaria hoje uma causa perdida. Nem os esforços dos naturalistas místicos, no intuito de reanimar essa sombra, nem os lamentos dos metafísicos esconjurando as pretensões e a irrupção iminente do materialismo fisiológico e contestando-lhe o contingente filosófico, nem as vozes isoladas que assinalam fatos da fisiologia ainda obscuros, nada disso pode salvar a força vital de próxima e completa ruína. Há alguns anos, Bunsen e Playfair mostraram, diz o autor de Circulação da Vida, e Riecken confirmou logo após que é possível obter cianogênio, combinação de azoto e hidrogênio, à custa de substância inorgânica. Por outro lado, sabemos que o hidrogênio, no momento em que se separa das suas combinações, pode unir-se ao azoto para formar o amoníaco. De resto, pode-se ir do cianogênio ao amoníaco. Basta explorar o cianogênio dissolvido em água, para que se vejam flocos pardacentos desagregando-se do líquido, sinais de decomposição, em seguida a qual encontramos o ácido carbônico, o prússico, amoníaco, oxalato de amoníaco e ureia, dissolvidos no líquido. O ácido oxálico é uma combinação de carbono e oxigênio que, pela mesma quantidade de carbono, não contém senão 3/4 do peso de oxigênio e ácido carbônico. O ácido oxálico é o causador do paladar acidulado de azeda, da oxálida e de muitas plantas outras. É um ácido orgânico que, conforme acabamos de dizer, podemos preparar mediante corpos simples, sem o concurso de qualquer organismo. Assim, ficamos agora conhecendo 3 substâncias, exclama Moleschott, uma base orgânica o amoníaco, um princípio acidulante orgânico o cianogênio, e um ácido orgânico oxálico, que podemos fabricar com corpos simples. Não há muitos anos, acreditava-se possível preparar um e outro mediante decomposição de combinações orgânicas as mais complexas, mas ninguém imaginaria obtê-las de elementos simples.
No amoníaco temos uma combinação de azoto e hidrogênio, sem partilha de corpos orgânicos. Este enigma, que a esfinge da força vital nos antepunha como espantalho, para impedir o nosso avanço na preparação artificial das combinações orgânicas, foi resolvido por Berthelot. Ele derrubou a esfinge e seus adoradores, substituindo-os por uma pleiade de investigadores, a cujas mãos passou os fios que lhes deverão servir para levar avante a trama das descobertas, a fim de reproduzirem todas as peças do mundo orgânico. Acrescentamos que se obtém hoje o ácido acético, fazendo passar por 3 estados um combinado de cloro e carbono, que são percloreto de carbono, ácido cloracético e cloreto de carbono, bem como que a combinação direta de carbono e hidrogênio dá a síntese do acetileno. Mais fácil ainda é preparar o ácido fórmico com o só auxílio de corpos simples, qual o conseguiu o professor do Colégio de França, operando com a potassa úmida sobre o gás óxido carbônico, num globo de vidro à prova de fogo e por espaço de 72 horas, a temperatura de 100 graus. De resto, a natureza extrai as substâncias orgânicas da mesma fonte a que recorrem os químicos em seus experimentos de laboratórios. Certamente, palmeamos a 2 mãos, mesmo porque com uma só fora impossível, essas admiráveis tentativas da ciência e não é a nós que poderiam reprochar embargos ao gênio criador do homem. Ele, o homem, está na terra para conhecer a natureza e senhorear a matéria. O conhece-te a ti mesmo dos antigos se traduz em nossos dias pelo estudo do mundo exterior e é por esse estudo fecundo que verdadeiramente aprenderemos a conhecer-nos a nós mesmos. Acreditamos, com o Sr. Maury, que o alcance de tantas descobertas compensa de sobejo esforço para as compreender. Que ciência nos poderá mais cativar do que a que nos revela a matéria de que nos constituímos e nos alimentamos, as substâncias com as quais estamos em contato, os efeitos físicos que se operam dentro e fora de nós, onde transitam e como rejeitamos as partículas incessantemente assimiladas. Não são assuntos de somenos, estes, particularistas e momentâneos, antes são problemas que abrangem a humanidade física em sua totalidade, é o mundo dos seres a que pertencemos que está em jogo. Despendendo a miúde muito trabalho e inteligência para penetrar no dédalo de mesquinhas controvérsias e fatos insignificantes, como descurarmos o que mais interessa, ou seja, esta maravilhosa natureza no seio da qual nascemos, vivemos e morremos, que nos precede e nos sobrevive, fornecendo a todas as gerações os princípios essenciais de sua própria existência. Mas, nem por isso nos associamos às pretensas consequências que os senhores materialistas deduzem, consequências que os senhores Berthelot, Pasteur, e os químicos práticos são os primeiros a repudiar. Os materialistas presumem ter a chave mais difícil do enigma, uma vez que podem produzir gás artificial com os corpos simples. Misturando-se cianato de potassa e sulfato de amoníaco, a potassa combina-se com o ácido sulfúrico e o ácido ciânico com o amoníaco. Esta última combinação não é cianeto de amoníaco e ureia. Admirai agora a ilação, é graças a esta brilhante descoberta que Liebig e Euler abriram dilatadas perspectivas nessa via e conquistaram um eterno galardão, dando, um tanto involuntária e despreconcebidamente, a prova de que, doravante, a flama da vida se resolve em forças físicas e químicas. Que honra para Liebig e Euler o serem assim arrastados para as nascentes do Aqueronte. Nossos adversários gostam desse rio e das suas margens sombrias. Certo acrescentam, o químico isento de preconceitos, que não fala a serviço do trono e do altar, contando tranquilamente com a vitória certa, pode sorrir do pobre filósofo, cujo saber não ultrapassa o conhecimento da ureia e que acredita impor limites ao poder do fisiologista. Que altar e que trono nomeariam ministros uns tais lógicos? A própria ciência vive retraída em seus santuários, deixa rondar o tempo, arrepicar o sino e fazer evoluções. Que conclusão definitiva tira a escola materialista dessas manipulações? A de que a química e a física nos oferecem provas evidentes de que as forças conhecidas, das substâncias inorgânicas, exercem a sua ação, tanto em a natureza viva como na morta. Pela mesma razão que os obrigou a divinizar a matéria, em substituição a Deus, vemo-los animar, sem cerimônias, a matéria para destronar a vida.
As ciências, diz o autor de Força e Matéria, perseguiram e demonstraram a ação dessas forças no organismo de plantas e animais e, às vezes, até nas combinações mais sutis. No presente, está geralmente constatado que a fisiologia, ou seja, a ciência da vida, já não pode prescindir da química e da física e que nenhum processo fisiológico se opera à revelia das forças químicas e físicas. A química, diz a seu turno Miali, tem, incontestavelmente, parte na criação, no crescimento, na existência de todos os seres vivos, seja como causa ou como efeito. As funções da respiração, da digestão, da assimilação e da secreção não se realizam senão por meio da química. Só ela nos pode desvendar os segredos das importantíssimas funções orgânicas. O hidrogênio, o oxigênio, o carbono, o azoto, declaram enfaticamente os materialistas, entram nas mais diversas condições de combinações nos corpos e agregam-se, separam-se, atuam obedientes às mesmas leis que os regem fora desses corpos. Os próprios corpos compostos podem apresentar os mesmos caracteres. A água, a mais volumosa substância de todos os seres orgânicos, sem a qual não há vida animal nem vegetal, penetra, amolece, dissolve, adere, cai, segundo as leis do peso, evapora-se, precipita-se, forma-se dentro como fora dos organismos. As substâncias inorgânicas, os sais calcários que a água contém em estado de composição, ela os deposita nos ossos dos animais ou no vaso das plantas, onde essas substâncias afetam a mesma solidez que no domínio inorgânico. O oxigênio da atmosfera, que, nos pulmões, entra em contato com o sangue venoso, de cor negra, comunica-lhe a cor vermelha, que o sangue adquire quando agitado num vaso em contato com o ar. O carbono existente no sangue sofre, com esse contato, os mesmos efeitos da combustão operada em toda parte, transformando-se em ácido carbônico. Pode-se razoavelmente comparar o estômago a uma retorta na qual as substâncias, postas em contato, se decompõem, se combinam, etc., segundo as leis gerais de afinidade química. Um tóxico, entrado no estômago, pode ser neutralizado pelos mesmos processos exteriormente utilizados. A substância morbífica porventura lá fixada neutraliza-se, destrói-se, mediante remédios químicos, como se este processo se operasse num frasco qualquer, que não no interior de um organismo. A digestão é ato de pura química. Longe poderíamos prosseguir no assunto. A observação de Smiali nos ensina que todas as funções orgânicas se operam mediante processos químicos e que um ser vivo pode comparar-se a um laboratório de química, em que se processam os atos da vida em seu conjunto. Menos evidentes não são os processos mecânicos determinados pelos organismos vivos. A circulação do sangue se realiza pelo mais perfeito mecanismo imaginável. O aparelho produtor assemelha-se, perfeitamente, aos aparelhados por mãos humanas. O coração tem válvulas e êmbolos, tal como as máquinas a vapor, cujo funcionamento produz ruídos distintos. Entrando nos pulmões, o ar fricciona as paredes dos brônquios e engendra o sopro respiratório. Inspiração e expiração são resultantes de forças puramente físicas. O fluxo ascensional do sangue, das extremidades inferiores do corpo para o coração, contrário às leis de gravidade, não pode verificar-se senão por um aparelho puramente mecânico. É também por um processo mecânico que o tubo intestinal, graças a um movimento peristáltico, expele os excrementos de alto a baixo e, ainda, por processo mecânico se verificam os movimentos musculares de homens e animais. A estrutura do olho radica nas mesmas leis de câmara escura, e as ondulações do som transmitem-se aos ouvidos como a qualquer outra cavidade. A fisiologia tem, pois, absoluta razão, concluem Buchner e Schaller, propondo-se provar, hoje, que não mais existe essencial diferença entre o mundo orgânico e o inorgânico. Não há diferença entre o orgânico e o inorgânico. Mas, convenhamos em que não pode haver no mundo uma proposição mais falsa. As reações operadas nos corpos vivos longe estão de se identificar as que se operam com os mesmos líquidos numa retorta. As forças organizadoras, como as denomina Bichat, esquivam-se ao cálculo, atuam de feição irregular e variável. Ao invés, as forças físico-químicas obedecem a leis regulares e constantes.
O autor de uma parte recente, intitulado A Ciência dos Ateus, evidencia muito bem esta verdade com os seguintes exemplos: injetai nas veias do animal os elementos constitutivos do sangue, exceto o que lhe produz a síntese, que não se encontra à vossa disposição, e em vez de prolongar a vida do animal tê-lo-eis simplesmente matado. Também o sangue que fique algum tempo fora da veia, se for novamente injetado pelo orifício que o extravasou, pode ocasionar os mais sérios distúrbios. Introduzi no estômago do cadáver substâncias alimentares e vereis que ao contato dos tecidos elas se putrefarão, elas que, no animal vivo, se transformariam em sangue para lhe manter a vida. Pergunta-se, então, aos químicos, como atuam no organismo o ópio, a quinina, a noz vômica, o enxofre, o iodeto de potássio, etc. Qual a ação química da nicotina, do ácido prússico, de todos os venenos vegetais que não deixam vestígios? Como hei de curar no tétano? Porque a perca no estômago faz-se contraíam desde logo os músculos inspiradores, etc. Ação de presença, dizem os físicos e repetem os químicos, acreditando, os sisudos doutores, ter cabalmente respondido. A tentatória da verdade é a pretensão de explicar pela química e pela física os fenômenos fisiológicos, afirmando a identidade das reações intra-extra-orgânicas. A química e a física se conjugam, porque as mesmas leis presidem a sua fenomenologia, mas um imenso intervalo a separa da ciência biológica, porque existe enorme diferença entre as suas leis e as leis da vida. Dizer que a fisiologia é a física animal é dar uma definição tão inexata como se disséssemos que a astronomia é a física dos astros. A esse conceito de Bichat o Dr. Cerise adita, os fenômenos vitais são complexos e as forças físicas neles cooperando, incontestavelmente, mas em proporções difíceis de medir, os submetem ao império de uma força superior, que os rege em função de suas finalidades. Da mesma opinião os anatomistas Piorry, Malgalgue, Poggiali, Boulaud, acima de todas as ciências diz este como acima de todas as leis, a vida domina, modifica, neutraliza, diminui ou aumenta a intensidade das forças físico-químicas. Nosso Dumas, químico eminente, diz Algures, longe de amesquinhar a importância dos fatos, aos quais obedece a matéria morta, a noção da vida se altana e ressalta do conhecimento íntimo dessas leis, e a convicção da sua essência misteriosa e divina se engrandece mercê de sérios estudos da química orgânica. As operações químicas, suscetíveis de realizar em nosso organismo, não se devem confundir com as inerentes à fisiologia do nosso ser, eis o que é preciso assentar desde logo. Sob o primeiro ponto de vista, a identidade das forças que concorrem para formar substâncias orgânicas e inorgânicas é um fato inconcluso, averiguado. Conformando-se às leis naturais, o químico compõe uma série de combinações também encontradas em corpos orgânicos e, mais fecundo que a própria natureza, pode, a seu alvedrio, operar outras combinações inexistentes nos organismos terrestres, assim transportando, talvez, a sua ciência ao domínio de outros mundos. Sabe ele que a fermentação é um processo geral de intervenção que determina, não apenas os fenômenos da morte e da decomposição, mas também os do nascimento e de todas as funções vitais, a partir do grão de trigo que germina e do vinho que ferve, até a levedura do pão e da cerveja, e aos fenômenos de nutrição e digestão. A química orgânica tem as mesmas bases da química mineral. Ninguém melhor que o Sr. Berthelot expõe essas conquistas da ciência dos corpos, assim como ninguém lhes traça os limites ante o problema do nosso ser. Ouçamo-lo portanto, tudo havia concorrido para que a maioria dos espíritos encarasse como intransponível a barreira entre as duas químicas. Para explicar a nossa impotência, inferiam uma razão especiosa da intervenção da força vital, apta, até então, a socompor substâncias orgânicas. Era, diziam, uma força misteriosa, a determinar exclusivamente os fenômenos químicos observados nos seres, agindo em virtude de leis essencialmente distintas das que regulam os movimentos da matéria puramente móvel e quiescente. Tal a explicação com que se pretendia justificar a imperfeição da química orgânica, declarando-a, por assim dizer, irremediável.
Assim proclamando nossa absoluta impotência para produzir matérias orgânicas, duas coisas se confundiam: a formação de substâncias químicas, cujo agregado constitui os seres organizados, e a formação dos próprios órgãos. Este último problema não pertence aos domínios da química. Jamais o químico pretenderá fabricar no seu laboratório uma folha, um fruto, um músculo, um órgão. Questões são estas que afetam a fisiologia e a esta é que compete discutir-lhes as premissas, desvendar as leis que regem os seres vivos na íntegra, pois que a revelia dessa integridade nenhum órgão teria razão de existir e nem o meio necessário à sua formação. Entretanto, o que a química não é dado fazer no plano orgânico, pode empreender no fabrico de substâncias contidas nos seres vivos. Se a própria estrutura de vegetais e animais lhe escapa às aplicações, não lhe anula a pretensão de conseguir os princípios imediatos, isto é, os materiais químicos que constituem os órgãos, independentemente da estrutura especial das fibras e células que esses materiais afetam, nos animais e nos vegetais. Esta mesma formação e a explicação das metamorfoses ponderáveis, que a matéria experimenta nos seres vivos, constituem campo assaz vasto e belo para que a síntese química o reivindique inteiramente. Esta declaração, na qual os adversários pretendem ver a vitória definitiva do materialismo, sugere-nos acreditar em dois pontos fundamentais. Primeiro, que a formação das substâncias orgânicas pode ser devida às mesmas leis que regulam o mundo inorgânico e segundo, que a própria formação dos órgãos deriva de uma força estranha aos domínios da química. Quanto ao primeiro ponto, triunfa o espiritualismo, qual o vimos, de vez que as forças que regem o mundo inanimado revelam a existência de um arquiteto inteligente. E quanto ao segundo, o triunfo é ainda mais brilhante, de vez que a química orgânica capitula diante do ser vital. Tal como judiciosamente adverte o Sr. Langell, essa química estuda e compõe, somente, os materiais da vida, sem se preocupar com o ser vivo em si mesmo. Esboça, por assim dizer, as tintas do quadro, tornando-se preciso outra mão que aplique essas tintas, e crie a obra em que elas se fundem em perfeita unidade. Quando a química deixou adivinhar no ser humano um alambique no qual o ácido procura a base, as moléculas se agrupam de acordo com as leis de que falamos na primeira parte, quando fizeram ver que o animal vivo não passa de um vaso de reações e que as forças químicas e físicas nele se entregam a perpétuo combate em campo fechado, quando mostraram que os fenômenos da fecundação, da nutrição e da própria morte mais não são que fermentações ordinárias. Já se não sabe mais onde residem essas forças misteriosas que denominamos vida, instinto e consciência, quando se trata de criaturas humanas. Não tardaremos a entrar no âmago desta grave questão. Por enquanto, confessamos com o Sr. Langell que a ciência pode arrastar-nos à dúvida, a negações espantosas, tendo ela mesma os seus mistérios insondáveis às vistas humanas. Também ela se contenta com palavras, sempre que não pode penetrar a essência mesma dos fenômenos. Não nos fala a química, constantemente, de afinidade. E não temos aí uma força hipotética, uma entidade tão pouco tangível quanto a vida, ou quanto a alma. A química recambia a fisiologia a ideia da alma e recusa-se a tratar do assunto, mas, perguntamos, a ideia em torno da qual se desdobra a química tem algo de mais real? Essa ideia é, muitas vezes, inapreensível, não só na essência como nos efeitos. Pode-se, por exemplo, meditar um instante nas leis conhecidas como leis de Berthelot, sem compreender que se está em face de um mistério impenetrável. No simples fenômeno de uma combinação, no arrastamento que precipita dois átomos que se procuram e se reúnem, escapando aos compostos que os aprisionavam, não há o suficiente para nos confundir a inteligência. Quanto mais estudamos as ciências na sua metafísica, mais nos podemos convencer que esta nada tem de inconciliável com a mais idealista filosofia. As ciências analisam as relações, aferem medidas, descobrem as leis que regulam o mundo fenomenal, mas não há fenômeno algum, por insignificante que seja, que não as coloque em face de duas ideias, sobre as quais o método experimental carece de eficiência, a saber, primeiro, a essência da substância modificada pelos fenômenos, e segundo, a força que provoca essas modificações.
Só conhecemos e vemos, por fora, as aparências, a verdadeira realidade, a realidade substancial, a causa, nos escapa. Digno é de uma alta filosofia considerar todas as forças particulares, cujas manifestações são analisadas pelas diversas ciências, como oriundas de uma força primária, eterna, necessária, fonte de todo o movimento e centro de toda ação. Em nos colocando neste ponto de vista, os fenômenos e os próprios seres não são mais que formas mutáveis de uma ideia divina. Pode a unidade a que tende a química fazer-nos pressupor que o mundo animado e o inanimado sejam regidos por leis idênticas? Deveremos lisonjear-nos com a ideia de poder um dia, não apenas refazer artificialmente todas as matérias orgânicas, mas reproduzir ad libitum as condições em que hajam de aflorar a vida vegetal ou animal? Não, certamente. Tais pretensões seriam ilusórias. Não dispomos da vida. Fisiologia e química são domínios que se extremam e se distinguem, como se não distinguiam há um século a química orgânica e ao mineral. Em parte,